Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, sejam todos muito bem-vindos à lição de número 6, lição do nosso manual de pregação expositiva, e o título desta aula é Selecionar as divisões e as subdivisões principais em seu sermão. Nós estamos estudando uma matéria muito importante nesse curso de mestrado e não se esqueça que a finalidade, o objetivo dessa disciplina não é fazer de você um pregador renomado, é fazer de você um pregador excelente. E a diferença entre as duas coisas é que nem sempre aquele que é famoso está fazendo do jeitinho certo. Mas você, meu irmão, ainda que esteja limitado em suas pregações ao público imediato de sua igreja, ainda que você não tenha uma agenda vasta de pregações, de compromissos, isso não quer dizer absolutamente coisa alguma, nem para bem ou para mal, com respeito à qualidade daquilo que você tem entregado nos púlpitos. Pelo contrário, estou para dizer que aqueles que têm se dedicado com bastante amor ao rebanho que Deus o confiou, sem almejar por qualquer razão frívola os grandes púlpitos, certamente está fazendo melhor coisa pelo reino do que aqueles para quem a pregação não passa de um modo de promoção. Então, nosso objetivo na nossa aula é aprender a pregar. A quem pertence a Deus. Aprender a pregar. E essa lição de número 6 tem uma abertura muito interessante para nós. Eu chamo a sua atenção para o terceiro parágrafo da nossa lição, que diz assim: as pessoas precisam dos seus inários para seguirem os cânticos na igreja. Mas, normalmente, elas não precisam das Bíblias para seguirem um trecho durante a pregação. E elas não necessitam por quê? Porque não demoram descobrir que não haverá exposição sistemática e que os versículos serão bem pouco aludidos naquela mensagem. Talvez até mesmo nunca referidos à medida que o pregador desenvolve a ideia principal do seu sermão. E visto que não entram subdivisões tiradas do texto bíblico para definirem o versículo em pauta, realmente não há necessidade de que as pessoas mantenham abertas as suas Bíblias. Claro que isso aqui é o retrato do que não deveria ser, do que não pode ser. Eu tenho por certo que em seu coração repousa a convicção de que a boa exposição bíblica leva as pessoas à Bíblia, não apenas para a leitura do texto que dá divisa ao sermão, mas para retornar a esse mesmo texto várias e várias vezes durante a exposição. E foi muito interessante e curiosa a analogia, a comparação que fez o autor do nosso manual, em dizer que para cantar os hinos do inário, no nosso caso nas Assembleias de Deus, a harpa cristã, todos nos utilizamos da harpa, do começo ao fim do cântico. Mas para a pregação, as pessoas logo fecham a Bíblia. E aí vem o que é pior em tudo. Fecham a Bíblia porque descobrem que não haverá uso dessa mesma Bíblia na hora da pregação. Fecham a Bíblia porque o pregador não tem o hábito de voltar ao texto que ele mesmo quis usar para a pregação. Fecham a Bíblia porque o texto bíblico, para a imensa maioria dos pregadores, não é divisa, não é base, é só uma ilustração para uma ideia sua. O pregador tem uma abstração, ele a acha muito comovente e convincente, vai atrás de um texto bíblico que possa ilustrar a verdade que ele criou na cabeça dele, e dali a Bíblia para frente é só acessório. Mas não é assim que funciona a pregação expositiva. A palavra de Deus, quando exposta, volta a si mesma várias e várias vezes. Você saberá se está no caminho certo para pregar, se o seu sermão retornar ao texto que dá base a ele, muitas vezes. Então eu diria a você, meu amado irmão, querida irmã que está acompanhando essa aula, que aquilo que de mais importante existe na lição de hoje é isso: o quanto o seu sermão depende do texto bíblico. E esta medida de dependência da sua pregação do texto bíblico é facilmente verificada pela relação que as pessoas mantêm com a Bíblia durante a sua pregação. Eu já disse aos irmãos, eu gosto de pregar e fazer um conselho reiterado todas as vezes que eu prego.
Terminada a leitura do texto bíblico, eu digo: deixe a sua Bíblia aberta nesta passagem, porque voltaremos a ela algumas vezes ainda hoje. Significa que a minha mensagem depende do texto bíblico, que a minha pregação depende da palavra de Deus. Se não for assim, meus irmãos, para que é que nós estamos pregando? Se não for para expor a palavra de Deus, para que é que nós estamos fazendo uso do púlpito? Bíblia, Bíblia, Bíblia. Eu vi alguém essa semana fazendo uma santa ceia, conduzindo uma santa ceia. E a pessoa leu a Bíblia e disse assim: aqui quando Jesus pediu para fazer a santa ceia, pediu para fazer em memória dele. É o tipo de relacionamento com a palavra de Deus que não está baseado na palavra de Deus. Qual era a presunção do pregador? Dizer que quando alguém viesse à Santa Ceia e não lembrasse do corpo de Cristo, não lembrasse do sacrifício de Jesus, estaria desprezando um pedido que Jesus fez. E aí então esse homem começou a apelar emocionalisticamente, num emocionalismo bem rasteiro, a que as pessoas pensassem em como seria triste para Jesus se elas desprezassem um pedido de Cristo. É o tipo de relacionamento com a Bíblia que não privilegia a Bíblia, porque todo mundo que leu um pouquinho que for da Bíblia, todo mundo que conhece um tiquinho de nada de teologia, sabe que Jesus não pediu para fazer Santa Ceia. Jesus, isso aí, ordenou, viu? Você sabe. Por que você sabe? Porque você lê a palavra de Deus, já leu vários textos de Santa Ceia, então você tem por certo aquilo que a Bíblia diz da própria ceia do Senhor, que ela é uma ordenança que o Senhor Jesus nos manda, não pediu. Então quem não participa da ceia, que não participa do jeito correto, não está contrariando um pedido de Jesus, vai deixar Jesus tristinho. Não, está comendo e bebendo para a sua própria condenação. Mas esse é o tipo de coisa que a gente só consegue verificar no texto. Eu estou dando um exemplo trivial, quase prosaico. É do nível de introdução à teologia, é fundamental. Mas eu estou dando esse exemplo para que os irmãos vejam que mesmo coisas tão fundamentais e óbvias como esta, que aquele que não faz a ceia da maneira como Cristo ordenou, não está deixando Jesus tristinho porque desprezou um pedido de Jesus. Está comendo e bebendo para sua própria condenação porque desprezou uma ordem do Senhor. Se a Bíblia do pregador estivesse aberta, e não só ali na hora da pregação, mas em outras ocasiões também, certamente ele saberia a grande burrada que estava falando na hora de ministrar a Santa Ceia. Tudo isso tem a ver, então, com a grande falha na construção de um sermão. Se esse homem tivesse preparado o seu sermão com antecipação e ele tivesse utilizado tudo aquilo que até aqui nós vimos a respeito da pregação, verificado, por exemplo, qual é o tema do texto, qual é o assunto que o texto evoca, se ele houvesse preparado uma proposição acertada a partir do texto, se as suas divisões, subdivisões, locução transicional estivesse baseada no texto, não fosse fruto de um improviso ridículo que queria simplesmente trazer emocionalismo aos presentes à Santa Ceia, ele iria detectar de per si, sem necessidade de que alguém interviesse, a coisa errada que ele está falando, porque ele estava baseando a sua pregação em uma proposição errônea, a de que não participar do jeito certo da Santa Ceia equivale a entristecer a Cristo, desprezando o pedido que Jesus fez. Bastaria ler a Bíblia para verificar. Então, Bíblia aberta, não só na hora de preparar, mas também na hora de pregar, especialmente esse é o contexto da nossa aula, é fundamental que você utilize a palavra de Deus e os ouvintes percebam que você está usando a palavra de Deus. E por que é assim? Porque, como eu já disse aos meus irmãos e torno a repetir, a pregação é um exercício pedagógico, é um exercício didático. A gente não prega por qualquer outro motivo a não ser esse, ensinar a palavra de Deus. Eu vou voltar a um assunto que já utilizei nas nossas aulas anteriormente, mas que agora começa a tomar um pouco de novas formas e argumentos diante de nós.
Um dia alguém falou para mim, e eu vou fazer uma ressalva bem acentuada, eu entendo o que essa pessoa quis dizer. Não apenas entendo, mas compreendo. Não apenas compreendo, mas em certa medida eu até concordo. Essa pessoa disse assim: pastor, eu gosto muito de escutar o senhor pregar, gosto muito de escutar o senhor dar estudos bíblicos e gosto de escutá-lo dando aula na escola dominical. Eu agradeci, fiquei tão feliz. E aí essa pessoa disse assim: e é interessante que o senhor tem um ritmo próprio para cada coisa. O senhor prega de um jeito, dá estudo bíblico de outro e ensina na sala da escola dominical de outra forma. Então, inclusive, a pessoa disse, né? É claro que o senhor sabe a diferença entre uma pregação e um estudo bíblico. Porque eu disse que entendo, compreendo e, em certa medida, até concordo? Porque esse irmão, como eu, faz parte das Assembleias de Deus, uma igreja pentecostal, e na nossa cultura litúrgica, ninguém prega como dá estudo bíblico, e ninguém dá estudo bíblico como leciona na escola dominical. São cadências diferentes, são formas diferentes, é uma dinâmica distinta para cada uma dessas três ocasiões. Por outro lado, você sabe bem disso, meu irmão, há igrejas em que uma pregação não dista em nada de um estudo bíblico e este não é em nada diferente de uma aula de escola dominical. Você vê determinados expositores da palavra de Deus e eles estão no púlpito, ou estão no estudo bíblico, ou estão em uma aula de escola dominical, e o jeito de falar é sempre o mesmo, comunicam com a mesma forma, a mesma entonação, a mesma inflexão de voz, a mesma impostação, que aliás é bem natural a sua postura, diferente da nossa, tão característica de quando nós pregamos, que nós somos mais agitados, falamos com a voz assim, mais impostada, diferente de um estudo bíblico e é diferente até de uma escola dominical onde a aula é tão mais informal. Mas algumas pessoas estão pregando, dando estudo ou ministrando da mesma forma. Ora, e por quê? Porque elas têm uma visão da pregação que deveria ser um pouco assimilada por nós. Eu não estou dizendo para que você perca aquela característica que nos distingue como pregadores pentecostais. Não, pelo contrário. Eu sou pentecostal, irmão, como você. E se eu ainda não fosse, não sairia de Jerusalém até ser. Mas o que eu estou querendo lhe dizer e apelar é que você compreenda algumas coisas da maneira como outros pregadores, quase sempre de igrejas reformadas, eles entendem que não importa se você está pregando, dando um estudo bíblico ou dando uma aula de escola dominical, pregar é ensinar, sempre é ensinar. E ensinar é pregar. E por isso é que algumas pessoas no púlpito, ou na escola dominical, ou num culto doméstico, têm exatamente a mesma forma de falar. Por quê? Elas estão fazendo em cada uma dessas ocasiões, por mais distintas que possam parecer, exatamente a mesma coisa. Estão ensinando. E se ensinam, estão pregando. E se pregam, estão ensinando. Então não há necessidade de variação de estilos para cada uma dessas aplicações. Era o tipo de coisa que nós deveríamos ter em mente quando estivéssemos desenvolvendo a exposição da palavra de Deus. Ainda que mantenhamos o nosso ritmo característico para cada uma dessas coisas, não podemos perder de vista isso, que todo esse recurso detalhado, que às vezes é até um pouco cansativo, mas do qual você jamais deve abrir mão, eu repito, jamais. Estou até arrependido de ter dito que algumas vezes é cansativo, mas eu quero dizer que ele é cansativo porque exige rigor da nossa parte. E não porque seja monótono ou tedioso, não. É cansativo porque exige dedicação. Então, por mais que ele exija muito, você não deve pular as etapas, deve cumpri-las todas da melhor forma possível. Para quê? Para que fique claro aquilo que você vai ensinar. E uma palavra ensinada é uma pregação é uma palavra ensinada. E aqui na pregação expositiva você está observando o grande nível de detalhamento dos esboços. Você poderia ter pensado que tudo acaba com a locução transicional. Claro que não. Nós vamos ter nessa aula a determinação, o estipular das divisões e das subdivisões. E vamos ver que a pregação se dá de uma forma lógica. Quem faz isso não vai cometer aquela fórmula errada e que a gente ri, mas sabe que é trágico, não é? Do pregador que dá um tema, sai do tema e não volta para o tema.
que é uma mensagem muito comum em muitos púlpitos. Por quê? Porque dentro da organização expositiva de uma mensagem, até as subdivisões devem concordar com a locução transicional. Vamos dar um pulinho, por favor? Lá na página 121, vamos verificar o parágrafo, o antepenúltimo parágrafo dessa página. Diz assim, página 121, lá no finalzinho da página diz assim: agora você vê um erro do pastor, tem um exemplo antes, né? As suas divisões principais tratam como e também por quê num único sermão. Ora, a regra é: se as divisões principais desenvolvem uma proposição, com elas, então, vamos tratar de uma única proposição no sermão. Você não pode tratar como e porquê na mesma mensagem. Ou é tudo porquê, ou é tudo como. E isso acompanha a proposição, isso acompanha a locução transicional. Então, se você tem uma pregação que se propõe a ser modal, como fazer, qual é o modo de fazer, você não pode dar para essa pregação modal tópicos que são de justificativa. Vamos fazer por causa disso, tópicos causais. Ou é modal ou é causal. Então a mensagem deve ser coerente, ela deve ter coesão, ela deve seguir na mesma direção. Imagine se eu começo anunciando: hoje falarei sobre como orar. Mas aí o meu tópico de abertura é motivos para orar. Não, eu vou falar sobre como ou porquê. Porque cada uma dessas coisas, ou o como ou o porquê, já dará conteúdos mais que suficiente para uma, duas ou três mensagens. Nós precisamos entender que uma mensagem não se destina a esgotar o assunto, ela se destina a expor o assunto. Mas eu vejo pregadores que aceitam o desafio, que não deveriam, porque não lhes é pedido, de tentar esgotar determinada questão, determinado texto em sua pregação. Aí o resultado disso é algumas pregações bem enfadonhas, que duram 1 hora e meia, 2 horas. Não, nós precisamos compreender, meus amados irmãos, que a exposição bíblica requer coerência e não é exata e obrigatoriamente o muito tempo que fará com que ela seja pertinente. A pertinência está na coerência, no modo como nós estamos trabalhando o texto que está diante de nós. Página 123 tem o título lá no alto que é assim: como declarar as divisões principais? Elas devem ser declaradas na forma de uma locução. O que significa isso? Que os tópicos da sua pregação devem ser anunciados, falados. Porque, como eu disse e repito, eles são um recurso didático para a tarefa da mensagem, que é a pregação e o ensino. Então nós devemos anunciar as divisões da nossa pregação como se elas fossem locuções. Uma locução expressa uma divisão principal com uma ideia completa. Frequentemente, uma expressão, apenas algumas poucas palavras, é usada para declarar as divisões principais. Uma expressão não tem o mesmo impacto de uma locução. Como poderia tê-lo? Ela apenas ajuda a lembrar-se das divisões principais, mas quando você anuncia, não deixe de usar a locução inteira. Então nós precisamos fazer divisões principais que são irmanadas com as locuções transicionais, com a proposição do sermão. Há um outro parágrafo que eu quero ler com você na página 123, ele está bem no meio da página, diz assim: uma expressão tal como vindo a Cristo é uma ideia, mas não é uma ideia completa. Entre as divisões principais, as pessoas ouvem uma exposição de uma palavra-chave bíblica, uma explicação de versículos, uma ilustração e um pouco de aplicação. Entre uma divisão principal e outra, nós temos aproximadamente 8 ou 9 minutos. Quando, pois, uma divisão principal é anunciada, as pessoas precisam ouvir uma ideia completa. Não se pode esperar delas que construam a sua ideia somente com o que estão ouvindo de uma expressão. Conserve em mente que, embora talvez você tenha memorizado as divisões principais, o ouvinte não as leu no esboço que tem em mãos. Ele precisa muito
da declaração completa de uma divisão principal. Então aqui está uma recomendação importantíssima, que você não fique limitando as divisões principais à declaração de uma ideia, de uma palavra, alguma coisa que você pense, olha, isso aqui é uma sentença com efeito, uma palavra só. Tópico número 1, amor. Ou então, tópico número 1, amor essencial. Irmão, isso é uma ideia. Você tem que dar um pensamento para a pessoa. Tópico número 1, por que o amor é essencial? Por que o amor deve ser constante? Por que o amor tem que ser divino? Tem que dar a ideia, não pode simplesmente amor essencial, amor constante, amor divino. Eu não sei se você está dizendo por que ele tem que ser ou como ele será assim. Então tem que haver a manifestação de uma ideia, de um pensamento completo, não apenas de uma ideia. As subdivisões seguem a mesma fórmula, a mesma maneira. Quando falamos sobre as subdivisões, estamos dizendo de pensamentos menores que concordam com o anterior. Para as subdivisões, eu queria que os irmãos imaginassem o seguinte quadro. Os irmãos já mexeram no programa de editor de texto, o Word, que tem em qualquer computador? Sabe quando a gente inicia um tópico lá e você coloca número 1, aí você dá Enter e o próprio programa do computador coloca tópico 2, tópico 3, tópico 4? Pois é. Agora imagine que você vai fazer os subtópicos. Então depois que você dá Enter e ele coloca lá o número 2, aí você tecla tabulação, tab no teclado, aí em vez de fazer 2 ele coloca tópico 1A, 1B, 1C, os subtópicos, as divisões. Presta atenção no que eu vou te dizer, meu irmão. Um esboço de mensagem não é formado por tema, leitura bíblica, 4 frases de anunciação de um tópico. Não. Ele vai aos subtópicos. Ele pega os detalhes, porque os subtópicos vão registrando as ideias menores que concordam com as ideias maiores. E você não pode desprezar isso na hora que você estiver pregando. Significa que quando você vai preparar uma mensagem expositiva e depois você a leva para cima do púlpito, você está levando os desdobramentos do pensamento que você tem a partir do texto bíblico nos mais profundos níveis. É por isso que a gente escuta alguns pregadores expositivos e a gente faz a pergunta, meu Deus, onde esse homem tirou isso? Da Bíblia! De onde mais ele vai tirar? Mas ele leu, estudou, pensou, pesquisou. Passou tempo com a palavra de Deus. Talvez para cada hora de pregação, ele tenha ficado 6, 7, 8 horas estudando, fazendo as suas anotações. E eu ainda recomendo aos irmãos que após terminado um esboço detalhado, você resista à preguiça e dê ao seu esboço detalhado forma de registro, palavra por palavra, para preparar-se exatamente de maneira completa para a exposição bíblica que você vai fazer. Aqui na nossa lição, seguem-se a isso diversos exemplos de como elaborar as subdivisões. São exemplos muito fáceis, bem explicados, é um manual de estudo autodidático. Então eu quero que você faça o seguinte, vai ao livro agora e faça os exercícios lendo o livro. Não confie só na videoaula, meu irmão, você está fazendo um mestrado. Então não pode ter preguiça. Vai ao livro, leia e preste atenção nas subdivisões e na maneira como elas podem ser elaboradas. Cumpra todos os exercícios dispostos nessa lição. Se você fizer, você verá o seguinte, não obstante seja algo trabalhoso, porque exige de nós bastante dedicação, não é impossível, claro que não. E, obviamente, é necessário e indispensável. Assim, nós estaremos prontos para uma parte muito curiosa dos sermões, que são a sua introdução e a conclusão, que veremos na aula de número 7, em nome de Jesus. Nos veremos lá, se Deus permitir. Deus em Cristo abençoe a sua vida.